Esse é o vídeo que vocês estavam esperando há muito tempo. A história de como nos conhecemos. Eu só não tive a oportunidade antes. Queria que fosse algo especial. Então hoje vocês vão descobrir em detalhes como a gente se conheceu, como a gente se casou e como eu vim parar na China. E vou contar tudo isso enquanto ando de motocicleta alugada por essa cidade enorme. A mega cidade de Chongqing, com cerca de 30 milhões de habitantes. Você consegue imaginar? Mas antes, a gente precisa descer das montanhas e ir até essa cidade gigantesca. Ah, e a propósito, a gente precisa trocar a bateria da moto. É uma motocicleta elétrica. Primeiro a gente precisa trocar a bateria da moto. Não dá para carregar na tomada. Aqui na China existem estações onde você simplesmente tira a bateria, escaneia um código QR, pega outra bateria e faz a troca. Em resumo, é muito conveniente. Há inúmeras estações assim pela cidade. Agora vamos para o centro da cidade. Então, chegamos ao centro de Chongqing, que tem nada menos que 31 milhões de habitantes. Pessoal, deem uma olhada nisso. E isso é só o número oficial, tá? Além disso, tem mais uns milhões de imigrantes que vieram trabalhar aqui na cidade grande. Então, pessoal, vamos começar do começo. Quando eu cheguei na China? A história começa comigo sentado num curso de inglês, tentando aprender o idioma. Quando, de repente, meu amigo Sergei me liga. Na época, ele estava planejando ir para a China, porque a namorada dele trabalhava em Guangzhou e ele me convidou para ir junto. Ele me convidou para trabalhar como professora de inglês num jardim de infância, ensinando crianças pequenas. Para ensinar crianças pequenas, não é preciso ter muito conhecimento de inglês, porque você ensina 5 palavras por semana. Eu me perguntei, quero ir para um país completamente diferente para trabalhar como professor de inglês? A resposta foi sim, e naquele momento nada mais importava. Deixei todos os medos de lado. O que é que meus pais iam dizer? O que é que meus amigos iam pensar? Não saber a língua, as passagens, e se desse tudo errado? Tudo foi deixado de lado. Eu quis e fiz. E 2 horas depois da ligação do meu amigo, já tínhamos solicitado os vistos e uma semana depois já estávamos na China. Dá para imaginar uma decisão rápida assim. A minha regra de vida é simples. Se você quer algo, é melhor fazer e errar, adquirir experiência, do que nunca fazer nada e se arrepender depois. Ao longo da minha vida, tomei 3 decisões importantes. Uma foi ir para a China, outra foi me casar com Iris, terceira foi comprar uma casa móvel. E todas essas decisões eu tomei assim, rápido, em um dia. Claro que sem o consentimento da Iris. Nós não teríamos nos casado, mas eu fui tão envolvente que ela não resistiu. Sim? Sim. Ela não entendeu, mas sim. Confio em mim mesmo. Senti vontade, fui e fiz. Todos os medos do lado. Até agora, minhas intuições não falharam. Nem imagino que rumo minha vida teria tomado sem essas decisões.
Então, uma semana depois daquela decisão, já estava na China. O plano era, eu e o Sergei íamos chegar na China para encontrar uma pessoa chamada Dima. A namorada do Sergei apresentou a gente ao Dima, já que ela estava lá na China trabalhando. A missão do Dima era a seguinte: buscar a gente no aeroporto e deixar a gente dormir no sofá dele até a gente resolver visto e trabalho. E o Dima ajudou a gente em tudo, do começo ao fim. Abrir conta no banco, comprar um chip de celular, aprender a usar o metrô. Ou seja, ele salvou a gente em todos os momentos. Pelos serviços prestados, o Dima cobrava $1000, mas só tirava do nosso salário. Ou seja, interessava a ele nos empregar e nos estabilizar para só então receber o dele. As condições eram muito boas. Dima é um cara muito legal, meu amigo agora, um dos meus melhores amigos. Inclusive, tenho um vídeo no canal de uma viagem ao mar com ele. Vou deixar o link para vocês verem se ainda não viram. Então, o Dima cumpriu a parte dele sem falhas e perfeitamente. Conseguiu o emprego e recebi o visto. Os primeiros 4 meses foram realmente difíceis. Para me adaptar a tudo, à cultura nova, à comida diferente. Eu entrava no metrô e não fazia ideia de para onde estava indo. 我拍火锅。你好，好吃吗？好吃呀，好吃。闻起来特别好吃。超级好吃。那我们下一次来。好，我们下一次来这里。谢谢你们。 Eles comem hot pot, que é uma panela quente. Nessa panela vão colocando legumes, carne, cozinham ali mesmo e depois comem. Graças ao Dima consegui o visto. Graças ao Dima arrumei emprego. E com o meu primeiro salário paguei a ele, aos poucos, a quantia prometida. Depois de 4 meses difíceis, percebi que estava gostando daqui, na China, e que queria mergulhar mais na cultura chinesa. E renovei meu visto por 1 ano. Já estava bem mais adaptado à China. Comecei a frequentar a academia, consegui um emprego melhor, com um salário mais alto, e segui desbravando o país. E então, um dia, depois de 5 meses na China, eu estava saindo do ginásio e encontrei o Sergei tomando café na rua. E o Sergei disse, olha, me convidaram para um clube, vamos juntos? Era um clube muito bom no centro da cidade, onde a entrada era gratuita para estrangeiros. Entrada e bebidas completamente grátis. Porquê grátis? Porque na China, estrangeiros são vistos como pessoas interessantes, com quem as pessoas querem conversar, talvez até beber juntas. Por isso, para estrangeiros, a entrada nesses lugares geralmente é gratuita. Além disso, o próprio clube demonstra seu status. Tipo, vejam, no nosso clube há estrangeiros, o que aumenta ainda mais a reputação do lugar. Claro, não pensei 2 vezes e concordei, como sempre. Tipo, vamos lá. Naquela época eu não bebia nem fumava. E ainda não faço isso hoje, porque acho que isso acaba prejudicando a saúde e a cabeça. Mas eu realmente queria ver como era um clube chinês, só pela experiência. As chinesas andam com guarda-chuvas, porque o sol é muito forte aqui, não é? No English. No English. Para vocês entenderem, o clube era realmente super luxuoso. Você desce as escadas e os seguranças iluminam o caminho com lanternas. Você vai ao banheiro, digamos que está parado ao lado do mictório, alguém se aproxima e faz uma massagem. Consegue imaginar? Que absurdo. Depois te dão um lencinho para limpar as mãos. Em resumo, o serviço é quase excessivo. Eu e Sergei fomos levados à nossa mesa. Nos serviram bebidas e aperitivos. E foi só isso. Tipo, divirtam-se. Pegamos um chá no bambu. Obrigado, querida. Nessa mesa conosco estavam 2 mulheres chinesas e um indiano. Não gostei dele logo de cara. E como vocês entenderam, uma dessas chinesas era a Iris. Como a Iris acabou no clube? Vamos perguntar. Iris, como você acabou no clube? Uma amiga também me convenceu. Sua amiga também te convidou? É.
I don't remember shit. Eu, como você, não gosto de clubes. E eu, como você, gosto de clubes. Não gosto de clubes. Eu, como você, não gosto de clubes. Repita. Eu, como você, não gosto de clubes. A Iris e eu, em geral, não gostamos de clubes, mas nos conhecemos em um. As meninas também eram convidadas, de graça, para encher o lugar, assim como os estrangeiros. Eu fui convidado como figurante no clube e a Iris também. Foi o destino. Então, estávamos caminhando e eu ouvi, em chinês, Mala Binchiling, ou seja, sorvete picante, sorvete de pimenta. Aqui em Chongqing, as pessoas são obcecadas por pimenta. Aqui tudo é muito picante, até sorvete. Vamos experimentar. No próprio sorvete está escrito o nome da cidade em chinês, Chongqing. Vamos provar. No começo é tipo sorvete de baunilha, comum, e depois fica picante no final. Dá para imaginar? É inusitado. Experimenta. Não é gostoso. É incomum, para ser sincero, mas é muito doce. E eu não gosto de doce. Só que no final fica picante, especialmente aqui na garganta. Ufa, caramba! Open! Realmente super picante. Nem terminei, joguei fora. Então, só imagine, ela não gosta de ir a clubes, eu também não sou fã, mas a gente se conheceu em um. E depois que já estávamos juntos, não fomos a clubes por mais 2 anos, ou pelo menos 1 ano e meio. Enfim, nossos amigos levaram a gente ao clube e foi o Destino. destino. Suada. Nessa mesa, a Iris chamou minha atenção na hora. Pensei, nossa, que menina linda. Pus os olhos nela e comecei a flertar. Iris, eu te agradava no clube. Did you like me in the club that time? Não. Why? Why should I? I don't know you. Even a little bit, you didn't like me. No, you're a strange foreigner. Ela diz, você é um estrangeiro estranho. Mas tudo bem, se não fosse pela minha ousadia. Tinha um indiano nessa mesa redonda entre a Iris e mim. Ou seja, o indiano, a Iris, o Sergei e a amiga dela. Essa era a ordem. E vi o indiano tentando se aproximar da Iris. Tipo, hahaha, fazendo piadas, tocando nos ombros dela. E eu pensei, ei, o que você está fazendo aí, hein? Eu me meti entre os dois, encarei o indiano e mandei. Bora resolver lá fora? Tô brincando, não disse isso, mas entrei no meio mesmo. Me meti descaradamente entre eles. E segui, ali curtindo, sabe? Fiquei entre os dois, já estava ao lado de Iris. O indiano ficou de escanteio, ele claramente não gostou. E aí, eu mesmo comecei a dar em cima dela. E ficamos ali por umas 2 horas. A mesa era uma mesa alta, ficamos em pé, conversando por umas 2 horas. Em certo momento tentei beijá-la, mas ela se esquivou, me afastou e virou a cara. Talvez eu tenha sido um pouco ousado demais, mas eu era jovem e enérgico, e a Iris realmente me atraiu. Depois, em algum momento, a Iris foi se esconder no banheiro, me evitou e me ignorou totalmente. Por volta das 4 da manhã, eu estava esperando a Iris na saída dessa clube. Só esperando para pegar o contato dela, porque eu queria continuar tendo algum tipo de contato com ela. Hoje em dia, provavelmente eu não seria tão descarado quanto fui naquela época. Eu tinha uns 20 anos, então eu simplesmente gostei dela e já comecei a dar em cima dela, digamos. Coitada da Iris, né? Coitadinha. Olhe só para mim, todo grandão. Ei, vamos nos beijar? Que coisa. Iris, tem curiosidade. O que você pensava de mim naquela época? What were you thinking that time about me? I just wanted to get rid of you. Eu te entendo. Sim, eu pude sentir que a Iris queria se livrar de mim. Acho que fui insistente demais. Mas eu fiz de tudo para conseguir o contacto dela. E consegui. Depois que consegui o contacto, meu eu, jovem e decidido, disse: Iris, bem, pelo menos um beijo de despedida. E ela cedeu. Tá bom, então. E assim nos beijamos pela primeira vez. Do you remember our first kiss? Where? So weird, like. In the club? It was outside in the of club. No, it was in the corridor of the club. Outside of It was in the corridor of the club. I stand like this Bullshit. and I kissed you. Bullshit. No. Durante a semana, enquanto eu trabalhava e a Iris estudava na universidade, nós trocávamos mensagens. E no domingo, exatamente 7 dias depois, a gente se encontrou. Quando nos encontramos, a Iris estava muito tímida, reservada, lembro bem disso. E eu estava relaxado. A gente se divertiu muito naquele dia. No dia seguinte, que foi o nosso segundo dia depois de nos conhecermos, estávamos sentados em um café. Iris, Sergei e eu. Estávamos tomando um café, conversando, e em um momento, Sergei me perguntou: você realmente gosta dela? E sabem o que eu disse?
Eu disse que me casaria com ela. Dá pra imaginar? Antes da Iris, eu já tinha saído com garotas chinesas, mas depois de conhecê-la, algo mudou. Ela era completamente diferente. Então tudo começou a acontecer muito rápido. A Iris vinha me visitar todo fim de semana, porque a universidade dela ficava em outra cidade. E assim, moramos juntos durante 6 meses. Naquela época eu trabalhava 7 dias por semana. E enquanto eu trabalhava, a Iris ficava em casa. A gente se via principalmente à noite. Gente, olha isso. Mais um sorvete com pimenta. Um dia eu faço um vídeo experimentando isso. É só um molho de pimenta. Que loucura! Ainda tô com a sensação de ardência, então não vou provar agora. Então Iris ficava em casa, praticamente o dia todo, esperando eu voltar do trabalho. Para ela não ficar sem fazer nada, eu ensinava ela a cuidar da casa. Dizia, prepara o jantar, limpa a casa, lava a roupa e assim por diante. Ou seja, eu estava moldando a Iris. Pois Iris era muito jovem naquela época, tinha só 19 anos. Eu saía para trabalhar e quando voltava, ela ainda estava deitada na cama. Eu falei tipo, pô Iris, levanta daí. Depois de 3 ou 4 meses juntos, eu já dizia, Iris, prepara isso, prepara aquilo, limpa, lava, deixa de preguiça. Não é? That what? I was studying. Ela diz, o quê? Eu estudei? Eu estava descansando. Estudava 5 dias por semana. Ela estava cansada, coitadinha. Então assim a gente foi se acostumando um com o outro. E em um certo momento tive tempo e fomos juntos em nossa primeira viagem pela China. Nessa viagem, percebi o quanto era confortável e conveniente viajar com a Iris. E vou explicar por quê. Um dos motivos era que era mais fácil com ela, já que ela sabia chinês e eu ainda não falava muito bem. Esse é um motivo pequeno. Mas o principal motivo era que a Iris está comigo para o que der e vier. Onde eu vou, ela vai. Sempre querendo explorar e sentir essa adrenalina. Ou seja, ficou clara a nossa conexão nessa época. Eu lembro muito bem. Nossa primeira viagem foi para Guilin e nos apaixonamos tanto pelo lugar que visitamos lá 4 vezes. Aqui estão as fotos da nossa primeira viagem. Aqui está a segunda viagem. A terceira. E a quarta. Na quarta vez chegamos por conta própria, em nossa casa móvel. Na quarta vez, quando voltamos lá, já com a nossa casa móvel, gravamos um vídeo. Vou mostrar para vocês agora. Amor, Oi. como se diz vovô em chinês? Yeah. E noite? Yeah. Selvagem? Yeah. Folhinha? Yeah. Engolir? Yeah. Tá, agora diz, o vovô também quer engolir o suco das folhas de coco selvagens toda noite. 每夜爷爷也要验，爷爷爷爷。 E esse vídeo bateu 80 milhões de visualizações e 300 mil novos inscritos. Ele explodiu no algoritmo, a partir daquele lugar. Então, a Iris e eu estávamos juntos, aproveitando a vida, viajando, até que apareceu uma nova lei. Ou seja, uma lei que impedia ucranianos com menos de 25 anos de obter vistos. E naquela época eu tinha 20 anos. Como nos velhos tempos, em Guilin a gente também andava de moto. Naquela época já estava há cerca de 1 ano na China. Meu mundo desabou. Conseguir visto era simplesmente impossível. Claro que eu não queria ir embora do país. Queria ficar com a Iris, continuar explorando a China, aproveitando a vida. Então, eu pedi a Iris em casamento. Naquela época, ela não queria casar no papel. A princípio, ela não queria se casar nem ter filhos. Ela dizia, não quero ter filhos, quero trabalhar, porque tinha 20 anos. Hoje ela já aceita essa ideia, mas naquela época estava totalmente contra. Com certeza não vou ter filhos. Provavelmente porque era jovem.
Eu sabia que não tinha outra saída. Ou eu deixava a China, deixando tudo pra trás e arruinando meu futuro com a Iris, ou a gente se casava oficialmente e continuava morando juntos e aproveitando a vida. Para a Iris não fazia diferença. Ela não queria se casar de jeito nenhum. E eu, naquela época, ainda era jovem. E para mim, era só papelada. Eu tomaria uma decisão tão rápida hoje? Quem sabe? Eu não sei. Mas a decisão foi tomada rapidamente. Bom, antes de oficializarmos tudo, eu decidi tentar resolver o problema do visto e voltei para a Ucrânia. Mas antes disso, passamos dias incríveis em Hong Kong. A gente se divertiu muito, fomos na Disneyland e foi como em um filme. Imaginem, na Disneyland, o trem, todos com orelhas de Mickey, o trem da Iris indo para um lado, o meu para o lado oposto, para o aeroporto. Eu acompanho ela até o trem. A Iris começa a chorar e eu quase chorei também. Foi assim que nos separamos, como em um melodrama. No final, voltei para a Ucrânia, para Odessa. Entrei em contato com agentes, mas todos recusaram. Me perguntavam, qual é o seu ano de nascimento? Eu respondia, e eles diziam, não, temos certeza de que não tem como conseguir o visto. Liguei para Iris. Diz que não conseguiria voltar, a menos que tirasse um visto de turista por um mês. Eu iria, a gente se casaria e conseguiria um visto de família e então um visto de trabalho. 我拍你们，你们好看，你们可不可以这样？耶！ E foi assim que fizemos. Nos casamos, conseguimos todos os documentos, eu tinha um bom emprego e, no geral, a vida seguia normal. Sobre os pais da Iris. Eles não sabiam sobre o casamento. Nos primeiros 2 anos, eles nem imaginavam, porque se tivéssemos contado, eles não teriam deixado. Pensariam que eu sou um golpista. Depois de cerca de 2 anos, os pais da Iris perceberam que eu era um cara normal e gente boa. E a gente contou que queria se casar, fingindo que ainda não éramos casados. Então, para os pais da Iris, a gente está casado há apenas cerca de 3 anos. Mas, na verdade, já faz 6 anos. Sim, você consegue imaginar. Já se passaram 6 anos desde que nos casamos. E nossa vida mudou muito. Agora viajamos pela China, em nosso trailer, fazemos vídeos. Quem imaginaria que minha vida ia tomar esse rumo ao lado da Iris? Ninguém. Então, a minha regra de tomar decisões quando sinto que é o certo continua o mesmo. A única coisa que me impedia naquela época eram os medos, que eu deixei de lado. Disse não a eles. Eu tinha medo do que os pais da Iris iam fazer se descobrissem, e eles podiam descobrir. Do que os amigos iam dizer. E se não desse certo? Havia muitas dúvidas. Se você sente que é certo, simplesmente vá atrás. Esse é meu princípio. Sobre os meus pais, eles souberam imediatamente. Eu contei para eles, porque não tenho segredos com meus pais. Eles sempre me deram liberdade, até me deixar ir para a China, mesmo eu tendo só 20 anos. Sinceramente, não sei como seria a minha vida se eu não tomasse decisões rápidas. Ir para a China, ir com o Sergei para um clube. Estava até de roupa de ginástica. Apenas, vamos ao clube? Vamos. Se sinto que sim, apenas faço. E se eu hesitasse e não fizesse o que fiz? Não sei como estaria a minha vida agora, nem onde eu estaria. Não faço a mínima ideia. Mas estou muito feliz com a vida que tenho agora. Estou muito feliz. A Iris e eu somos muito felizes. É a vida mais única que já tive. Tive muitas. Talvez. Não sei. Você entendeu? Não. Então, pessoal, hoje vocês conheceram mais sobre mim e Iris. Nunca contei essa história com tantos detalhes para ninguém além de vocês. Se tiverem perguntas, deixem nos comentários. Talvez a gente grave um Q&A com a Iris. Mandem as perguntas que eu separo tudo pra gente responder num vídeo só. Deixem comentários e curtam. Isso me motiva a fazer mais e melhor para vocês. E seguimos viagem na nossa moto elétrica.